Olá, bom dia. Hoje, quinta-feira, dia 12 de setembro, a Notícia de Frente está no ar. E aqui ao meu lado, o professor Lorenberg Alves e o Lúcio Sorge. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, professor Lorenberg. Bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Bom dia, professor. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio Sorge. Bom dia, telespectador. Olha, e eu quero iniciar a Notícia de Frente desta quinta, trazendo aqui uma notícia sobre a senadora Selma Arruda, porque deputado diz que senadora teve atrito com filho de presidente. O deputado estadual Silvio Fávero, do PSL, afirmou que a senadora Selma Arruda teve divergências com o também senador Flávio Bolsonaro nas últimas semanas. Este seria um dos motivos que pode, inclusive, levá-la a migrar do PSL para o Podemos. E aí o deputado falou o seguinte: é delicado, há divergências com a nacional, não tem nada a ver com a estadual. Ela teve atrito no partido, mas todo partido é igual casamento. Estamos juntos, mas há divergências. Ela está tendo algumas divergências com o filho do presidente, disse o deputado mato-grossense aí a respeito dessa relação de Selma junto com o próprio filho do presidente e também o partido PSL. E agora preciso saber o seguinte, né? Tomando-se aí como verdadeira afirmação do deputado Silvio Fávero, o atrito de Selma Arruda com Flávio Bolsonaro é por quê? Porque foi divulgado que ele estaria conversando com outros senadores para tirar a assinatura, para que esses outros senadores retirassem as assinaturas da CPI da Lava Toga. Será que é isso? Porque o deputado Silvio Fávero, a exemplo do deputado Nelson Barbuto, que já tinha dito isso também, falou: olha, os problemas da senadora Selma Arruda são lá em Brasília, com o PSL nacional. E teve também uma outra informação dando conta de que a senadora Selma Arruda teria um encontro ontem com o presidente do Podemos, o senador Álvaro Dias. E aí o que se questiona é o seguinte: se for verdadeira afirmação de que ela se desgastou com Flávio Bolsonaro, porque ele estaria pedindo para que os outros senadores retirassem as assinaturas lá da CPI da Lava Toga, aí é o seguinte, aí as pessoas podem perguntar: mas espera aí, Flávio Bolsonaro está pedindo isso por quê? É porque o Supremo Tribunal Federal acabou dando uma decisão favorável a ele, no caso do processo que ele enfrenta lá na famosa rachadinha, lá da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro? Passa por aí, professor Lorenberg Alves? Passa exatamente isso, né? Porque dentro do PSL, alguns parlamentares, Lúcio, já tiveram atrito com os filhos do presidente, tanto com o Eduardo Bolsonaro quanto com o Flávio Bolsonaro. Por exemplo, o deputado federal Alexandre Frota teve o primeiro atrito com o Eduardo Bolsonaro pela questão de domínio, de controle do PSL em São Paulo. E aí que esse atrito, esse conflito entre ele e o filho levou-se até o presidente da República e ocorreu a expulsão do Alexandre Frota do PSL. Agora, o que me causa um pouco estranheza, Lúcio, é de que outros senadores que haviam assinado a lista para a viabilização da CPI Lava Togas também retiraram o seu nome dessa lista e eles argumentam que não sofreram pressão alguma. Mas, particularmente, todos nós aqui sabemos, Nayara, Lúcio e amigo telespectador, sabemos que sim, há pressão sim, quando se trata de interesses particulares e não interesses de fato, que é viabilização dessa CPI. Pois é, e a notícia aqui do Olhar Direto traz de que o ex-vice-governador disse que já está pronto para viabilizar a sua candidatura para a vaga de Selma. Carlos Fávaro afirmou que não há nada que impeça de disputar eventuais novas eleições para a vaga da senadora Selma Arruda
caso o TSE decida pela cassação. Ele afirmou que está pronto para viabilizar uma nova candidatura e ainda tem esperanças de que possa ocupar o cargo de Selma até que o novo pleito seja concluído. Inclusive, isso ficou claro ali no julgamento do Tribunal Regional Eleitoral, de que essa vaga ficaria aberta até que tivessem novas eleições, que o terceiro colocado, que é, no caso, o ex-vice-governador, não assumiria. Carlos Fávaro, o seguinte, ele diz aí agora, né? Diz aí agora que ele está pronto para disputar uma nova eleição. Mas a tentativa dele até aqui não era essa, não é? Ele estava tentando o seguinte, ocupar o cargo, né? A vaga lá no Senado, no lugar de Selma Arruda, enquanto não se realizava uma nova eleição. E a procuradora Raquel Dodge falou, olha, não tem nada disso não. Se a senadora acabar sendo cassada, se for confirmado o que decidiu o Tribunal Regional Eleitoral aqui em Mato Grosso, se tiver essa confirmação lá pelo Tribunal Superior Eleitoral, tem que ser realizada uma nova eleição. E esse já é um assunto pacificado, já tem esse entendimento lá no Supremo Tribunal Federal. Então, Carlos Fávaro pode tirar o cavalinho dele da chuva, que sem eleição, sem participar de uma nova eleição, no caso da cassação da senadora Selma Arruda, sem participar de uma nova eleição e sem ganhar a eleição, ele não irá sentar na cadeira de senador da República. Aliás, a própria Procuradora-Geral da República, em um dos itens que ela menciona, daquelas 75 páginas do parecer da Procuradora, tem um item, Nayara, que exatamente nesse ponto. Ela diz o seguinte, ela defende de que tão logo seja publicado o acórdão, marca uma nova eleição para disputar a vaga da senadora Selma Arruda, caso mantenha-se a decisão que ocorreu aqui do Tribunal Regional Eleitoral pela cassação da chapa da senadora Selma. Então ela advoga e defende com todas as letras uma nova eleição e não a vinda do terceiro colocado de 2018 para a cadeira dela. E ela baseia exatamente na Constituição Federal, no Código Eleitoral e principalmente numa decisão que faz parte do Supremo Tribunal Federal. Portanto, qualquer vaga que venha ocorrer novas eleições. E não tem amparo, ela negou o pedido de Carlos Fávaro porque não tem amparo na Constituição Federal, que não prevê e nem autoriza a substituição de senador por candidato remanescente de maior votação nominal. No caso dele, ele foi o terceiro colocado. Ele não poderá assumir porque não existe previsão legal para isso, não é? Pois é, eu ainda quero destacar aqui um pronunciamento feito através de rede social do senador Jorge Cajuru. Ele atacou a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, na quarta-feira ontem, que a chamou de goiana canalha. A declaração ocorreu após a PGR defender a cassação do mandato de Selma Arruda. Em sua conta no Twitter, Cajuru compartilhou uma imagem com a frase: enquanto o inquérito contra Renan Calheiros levou 4 anos para ser arquivado, Dodge levou menos de 1 ano para pedir a cassação da senadora Selma Arruda, que assinou a CPI da Lava Toga. O senador defendeu Selma e ironizou: conheço tudo da Dodge, inclusive o preço. Pois é preciso que nós façamos 2 observações aí para tentar corrigir o erro do senador. A primeira observação que deve ser feita, a Raquel Dodge, Procuradora-Geral da República, está no finalzinho do seu primeiro mandato. E cada um dos mandatos tem 2 anos apenas. Portanto, no dia 17 de setembro, acaba os 2 anos de mandato da Procuradora-Geral. Isso significa dizer que aquele argumento que o senador Cajuru, dizendo que o Renan Calheiros passou 4 anos, não foi culpa nem um pouco
da Procuradora-Geral da República. A segunda observação que deve ser feita com todas as letras por mais que alguém possa vir elogiar a defesa do senador para a sua colega, nós não podemos perder de vista que qualquer defesa é preciso conhecer do que se trata o processo em andamento e hoje se encontra no Tribunal Superior Eleitoral. O senador não conhece o relatório, não conhece o que foi aprovado no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso no dia 10 de abril deste ano. Não conhece. E aí vem aquela seguinte questão para finalizar. Não se pode opinar, não se pode posicionar diante de algo que você não conhece, que você não tem a menor condição de opinar. Simplesmente isso. Por mais que seja elogiado a defesa de um colega no Senado. E é preciso lembrar o seguinte, a cassação da senadora Selma Arruda pelo Tribunal Regional Eleitoral foi porque ela está sendo acusada, foi acusada de omitir aí da Justiça uma despesa de R$1.200.000 durante a campanha dela. E aí, isso daí acabou configurando abuso de poder econômico e prática de Caixa 2. O procurador eleitoral do Ministério Público Federal aqui de Mato Grosso, ele chegou a dizer o seguinte, de que aquela transação que foi feita entre o primeiro suplente Gilberto Possamay e a senadora Selma Arruda, que isso daí configuraria, inclusive, a compra da vaga dele como primeiro suplente na chapa da senadora Selma Arruda. Não foi isso que o procurador disse, professor? Foi exatamente isso. Não é? E aí o que espanta é o seguinte, né? Quer dizer, as acusações são graves, a Justiça entendeu que existiam provas para pedir a cassação do registro da chapa da senadora Selma Arruda e dos suplentes dela, e aí vem lá o senhor Jorge Cajuru, porque a Procuradora-Geral da República, o parecer dela é baseado no que decidiu o Tribunal Regional Eleitoral, né? É baseado no processo, nos documentos que estão anexados nesse processo. E aí o senador Jorge Cajuru vai para o Twitter e chama a Procuradora-Geral da República de Goiânia canalha, né? Aí, um fato anterior a esse, mas continuando no tema dos canalhas, o vereador Carlos Bolsonaro, irritado com a imprensa que interpretou aquela declaração que foi uma besteira monumental dele, dizendo que as transformações no país demoram demais e a culpa é da democracia. Aí ele falou o seguinte, que ele foi mal interpretado e que os jornalistas que fizeram isso agiram como canalhas. É assim? Só tem esse adjetivo agora, né? É assim que as coisas vão funcionar aqui no país? Cada um olhando para os seus próprios interesses e sem se preocupar com aquilo que eles estão dizendo? Ou alguém vai dizer, vai dar uma declaração dessa, dizendo que a democracia está atrapalhando as transformações do país? E aí é o seguinte, quem divulga isso, quem interpreta isso, quem analisa isso, é canalha? É canalha? De forma nenhuma, né? Me parece que não, não é isso, não é isso. Estão tentando mudar a cor da coisa, né? Eu queria saber agora os destaques de vocês para hoje. Vamos começar com o seu destaque, professor. Nayara e amigos telespectadores, no dia 10, o secretário adjunto da Receita Federal, em uma palestra, falou exatamente sobre a nova CPMF, ou para quem quiser, ITF, ou seja, Imposto sobre Transação Financeira, que aí é uma recriação, uma cópia
da antiga CPMF, lá criada em 1994, no último momento do governo Itamar Franco. Depois dessa declaração dele, a imprensa toda, no dia 10, no dia 11, começou a fazer uma longa discussão sobre essa nova CPMF. E isso repercutiu muito fortemente no Congresso Nacional. Esse é o tema do meu comentário. E nas duas siglas aí, professor, a coincidência de uma letra, né? Verdade. Entre F, CPMF, as duas têm o F. A imaginação a gente deixa por conta do telespectador, né, Lúcio? Qual que é seu destaque para hoje? O meu destaque aí é sobre o pessoal que não aparece para trabalhar e depois fica aí reclamando, né? Chiando quando cortam o que eles iriam ganhar. Estou falando lá da Assembleia Legislativa. O presidente da Assembleia, Eduardo Botelho, tinha avisado que iria cortar a verba indenizatória dos deputados que não comparecessem às sessões plenárias para trabalhar. E aí, no dia de ontem, foi anunciado que o deputado Chuchu Dalmolin ficaria sem a verba indenizatória, porque a justificativa dele não serviu para a falta em plenário. Aí o deputado Chuchu Dalmolin diz que ele está sendo usado como isca e aí ele quer que o mesmo tratamento seja destinado aos outros deputados que também não comparecem à Assembleia Legislativa. E aí ele diz algo aqui que merece destaque. Argumentando, né, protestando contra o ponto cortado e o corte da verba indenizatória que foi anunciado. Ele diz o seguinte: tenho a minha própria programação de trabalho. A frase é dele. E aí? Todo mundo tem que se adequar à programação de trabalho dele? E aí? Como é que fica? Ou como é que ficam as sessões plenárias lá da Assembleia Legislativa para votar o que precisa ser votado? Vai ter que se adequar na programação de trabalho dele? Antes dele fazer essa programação, ele não sabia os dias de sessão lá na Assembleia Legislativa? Devia saber, não é? Devia saber. Ou então, o deputado Eduardo Botelho, a mesa diretora, vão ter que consultar deputado por deputado, falar assim: olha, qual é a sua programação de trabalho? Para a gente poder marcar as sessões plenárias nos dias que não irão incomodar vossas excelências. É um absurdo, né? Mas a gente vai falar mais disso, inclusive a falta de esclarecimento e de consideração com o eleitor que o elegeu e que ele precisa sim explicar e dar satisfação a esse eleitor. Olha, eu quero falar da greve dos Correios, porque os carteiros de Mato Grosso também aderiram à paralisação de 100 mil pacotes afetados por dia, é a média aí. E os servidores dos Correios em Mato Grosso aderiram à greve nacional que começou na quarta. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, a paralisação já atinge 70% da categoria na Grande Cuiabá. E no centro de distribuição de Várzea Grande são encaminhados cerca de 100 mil pacotes. E aí, então, por isso é afetada essa quantidade. Além de Mato Grosso, a greve atinge os 26 estados, mais o Distrito Federal. Em algumas regiões, o movimento atinge o maior número de trabalhadores. A principal reivindicação é a assinatura do acordo coletivo da categoria. Sem o documento, os servidores perdem direitos como vale alimentação e liberação dos dirigentes sindicais para o trabalho no sindicato. E, claro, a possível privatização aí dos Correios também anunciada. É uma medida que já foi, inclusive, falada durante a campanha de Jair Bolsonaro. Todo trabalhador e os funcionários do Correio não são diferentes, têm direito à greve, têm direito a se manifestar, têm direito a cobrar
melhores condições de trabalho, melhores salários. E, para isso, a manifestação ela é elogiável e é salutar. Agora, é preciso também fazer a pergunta seguinte: será que é o momento ideal para uma greve dos Correios, uma vez que os Correios fazem parte de uma lista de 12 itens que o governo federal quer e defende a privatização? Entre aquela lista toda, está portos. Eu, particularmente, nunca achei importante a União ou o governo ser dono de portos ou de hotéis. Isso tem que ser descartado, passar para a iniciativa privada, sempre levando em consideração, evidentemente, os ganhos que o próprio Estado terá com essa privatização. Não é o fato que o governo quer privatizar, não fique observando os interesses do próprio Estado. Essa é uma outra discussão. Mas a pergunta que eu quero refazer e quero mantê-la: será que é o momento ideal para uma greve justamente em um período, sobretudo, que o setor econômico do governo defende a privatização dos Correios? E olha, amigos, os Correios sempre foram e tiveram o seu lugar no conjunto da sociedade brasileira, assim como ocorre em outros países. Por exemplo, nos Estados Unidos, os Correios são públicos e é mantido de uma forma histórica por parte dos Estados Unidos. Aqui querem privatizar. Vamos aqui ao GD, ao portal Gazeta Digital. Olha, Mauro reúne base governista e pede apoio a projetos de austeridade. Com a possibilidade de derrota em projetos considerados importantes pelo Palácio Paiaguás, o governador Mauro Mendes se reuniu com os deputados integrantes da base governista para afirmar o discurso e defender as medidas de austeridade propostas pelo governo. O chefe do Executivo Estadual se reuniu com os governistas no almoço durante a quarta-feira na sede do governo. Entre os assuntos debatidos, segundo o presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, foi a possibilidade da revogação da emenda que estabelece o teto de gastos do Estado, a PEC do teto. Botelho destacou que Mendes fez compromissos de austeridade com o governo federal e que a revogação mandaria um recado negativo sobre a autoridade, deve ser. E aí, lembrando que também aquele polêmico projeto Cota Zero foi discutido, não teria ocorrido aí a revisão dos incentivos e o chamado Cota Zero que proíbe. A base pediu mais diálogo com Mendes e com os deputados. Pediu ainda que o projeto de grande repercussão e importantes para Mato Grosso sejam discutidos previamente com a base. Por exemplo, como a revisão dos incentivos e o Cota Zero, que não houve essa discussão. Aí só lembrando que o ex-governador e uma das maiores lideranças do DEM, Júlio Campos, chegou a tecer críticas ao seu colega de partido, Mauro Mendes, dizendo que falta aí para o governador justamente isso, essa conversa política que aconteceu ontem durante o almoço. E sobre essa reunião dos deputados da base governista com o governador Mauro Mendes, teve também, Nayara, um outro assunto, Nayara e professor Olenberg, um outro assunto aí que é assim, olha, é importantíssimo para todo o Mato Grosso, para toda a população, para todos os cidadãos aqui do estado, Nayara. Um assunto que interessa, mas interessa muito a 24 pessoas, a 24 deputados. Eles foram lá também para discutir como é que vai ser o pagamento das emendas parlamentares. Está certo? Foram lá para discutir os projetos que são importantes, mas eles querem saber o seguinte: e aí, como é que vai ser o pagamento das emendas? E aí eu coloco o seguinte: professor, o senhor acha que teve problema de quórum nessa reunião? De forma nenhuma, Não Luiz. deve ter tido. Principal... Não deve ter tido. É lógico, tudo bem. A emenda impositiva, legal, está aprovada, não é? Mas é um assunto aí. Esse assunto, os senhores deputados não deixam para segundo. Esse assunto eles não deixam para segundo plano, mas de jeito nenhum.
De jeito nenhum. Porque é o seguinte, porque são 6 milhões de reais de emendas para cada deputado. Isso, professor, me ajuda aí. Quase 150 milhões de reais por ano, não é? Agora, uma dúvida. Eles querem acabar com o teto de gastos, por quê? São os deputados que estão querendo acabar com o teto de gastos? É uma PEC, parece que o autor é o Lúdio Cabral, né? Já foi aprovado no CCJ da Assembleia Legislativa por 3 votos a 2 ou a 3 votos a 1. 3 votos a 1. Mas não foi um compromisso que o Estado assumiu com o governo federal para poder ser beneficiado com a questão aí das dívidas com a União? Pois é, por isso que o presidente da Assembleia disse que se revogar vai ficar aí uma situação ruim com a União. Não, vai passar uma mensagem muito ruim. Quer dizer, o governo foi lá agora, há poucos dias, batalhou, brigou para conseguir um empréstimo, né, de 250 milhões de dólares com o Banco Mundial, dizendo que está economizando, cortando gastos, reduzindo despesas, que vai se adequar à lei de responsabilidade fiscal, que não está pagando RGA, e aí querem acabar com a PEC do teto de gastos. Para quê? Para aumentar a gastança? É isso? Ou é porque precisa melhorar o repasse aos poderes, que tem uma limitação aí na PEC do teto de gastos? Será que passa por aí? Será que passa por aí? Eu acho pouco provável, Lúcio, mas pouco provável que haja voto suficiente para a aprovação desta PEC do deputado estadual Lúdio Cabral. Até porque o líder do governo, que faz parte desta comissão, votou contrário a este projeto. Ora, se o líder do governo votou contrário lá na comissão, provavelmente os parlamentares que pertencem à base do governo dificilmente irá votar a favor desse projeto. Olha, vamos para mais notícias aqui no GD, no portal Gazeta Digital, falar da Operação Ararate. A ação contra Éder e Cusiol é suspensa para anexar delação. A pedido da defesa do ex-secretário de Estado Éder Moraes, o juiz Jefferson Schneider, da 5ª Vara Federal de Mato Grosso, suspendeu a ação penal que apura o desvio de 12 milhões do Estado por meio de empréstimos fraudulentos com o BIC Banco. Em despacho, na terça-feira, Schneider disse que a suspensão só permanecerá até a chegada da delação premiada do ex-superintendente do banco, Luiz Carlos Cusiol, que foi homologada em abril deste ano pelo Tribunal Regional Federal. E aí, para o advogado Fabian Feguri, que defende Éder, ainda solicitou um novo reinterrogatório do ex-secretário após ter acesso ao acordo de colaboração. A ação é referente à 5ª e às 6ª fases da Operação Ararate. Então, aí, com essa nova delação, a coisa vai ficar ainda pior para a situação de Éder Moraes, que já é condenado, já carrega aí nas costas, Lúcio, professor, uma condenação de 104 anos de prisão. E ele não gosta que a gente fale dele, não gosta, mas não tem como não falar, principalmente porque ele é acusado de corrupção. E qual foi aí o dano? É que não há um andamento para a segunda instância, né? Ele foi condenado na primeira instância. E como há um entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a prisão venha a ocorrer na segunda instância, não caminha, Lúcio. Essa que é a questão que mais nos preocupa e deve sim nos preocupar sempre. Tem que caminhar, tem que sair da primeira instância e ir para a segunda instância, até para confirmar bem, até para tirar um pouco aquilo que nós temos com muita clareza, a impunidade. Porque, como a Nayara colocou aí, a gente fica sabendo, né, ouve aí nos bastidores que Éder de Moraes fica insatisfeito com o noticiário, com as críticas que são feitas, né? Agora, os jornalistas, eles não contribuíram para
que ele fosse aí, recebesse essas condenações que passam de 100 anos de prisão, não é? E essa Operação Ararat aí revelou o submundo do crime, né? Entre os figurões aqui de Mato Grosso. A roubalheira foi gigantesca para manter o sistema, não é isso? Para manter o sistema. Foi aí, nessa Ararat aí, que apareceu também aquela denúncia, né? De compra de vaga de conselheiro lá no Tribunal de Contas. Primeiro começaram falando que era 4, depois foi para 8 milhões, depois foi para 12 milhões. Recentemente, o ex-deputado de Usaíba falou, olha, nada disso. A compra dessa vaga aí, isso é um depoimento dele na Justiça, a compra dessa vaga aí bateu nos 15 milhões de reais. E essa decisão aí do juiz federal Jefferson Schneider, suspendendo o processo até receber a delação do... Foi no Tribunal Regional Federal, não foi? Isso. No TRF, né? Até receber a delação do ex-superintendente do BIC Banco, Éder Cusiol, deve vir aí muita coisa envolvendo aí grandes figurões da política aqui de Mato Grosso. Lá atrás, há muitos anos atrás, o que a própria Justiça Federal falava era o seguinte, olha, esse rombo aqui foi superior a 500 milhões de reais. Isso há muito tempo atrás é que se falava isso. Eles compravam todo mundo, né? Comprava apoio, comprava aprovação de contas, não é isso? Bancava campanha, era caixa 2, caixa 3, uma pouca vergonha. Aliás, Lúcio, a questão da vaga no Tribunal de Contas do Estado já estava arquivada, né? Com a delação do Sival Barbosa, desengaveta essa chamada compra da vaga lá do Sérgio Ricardo no Tribunal de Contas do Estado, né? Vamos então para o intervalo. Na volta a gente continua com a notícia de frente. Não saia daí. E os servidores do Tribunal de Contas de Mato Grosso estão preocupados com a demora do Judiciário em decidir o futuro dos conselheiros do órgão. Esse foi um dos assuntos da entrevista desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, que a gente conversou aí com o presidente do Sindicato dos Servidores do TCE, Vander Melo da Silveira. Confira. Presidente, qual é, na realidade, a grande preocupação do sindicato nessa questão aí que envolve, primeiro, o afastamento dos conselheiros. Depois tem um outro processo que deve ocorrer aí ainda esse ano, que é a eleição para escolher o novo presidente. Onde é que reside a principal preocupação do sindicato? A sociedade espera respostas rápidas de todas as instâncias públicas do país. O tribunal tem que dar resposta rápida, ele fiscaliza gastos públicos, o planejamento de curto e médio prazo fica prejudicado, a indecisão hoje quanto à eleição faz com que o planejamento do ano que vem fique prejudicado também. Hoje, por exemplo, discutindo-se a LDO, discutindo a lei orçamentária até o final do ano, e não se tem uma clareza... Mas onde é que esse processo eleitoral do Tribunal de Contas atrapalha o planejamento? Por quê? Nós temos planejamento... Uma eleição para as coisas? Não é que a eleição para as coisas. Nós temos, por exemplo, processo de fiscalização, planejamento de fiscalização, tudo tem gastos para poder fazer o deslocamento. Nós temos 141 municípios com auditores para poder fazer esse deslocamento. O TCE que extrapolou com o limite de pessoal, isso está ligado a essa indecisão do Judiciário? Eu acho que está... eu acho que a composição, onde você tinha inicialmente um conselheiro efetivo só, hoje nós temos 2, e nós temos
mais 5 conselheiros, auditores substitutos, em substituição a conselheiros efetivos, nós temos necessidade e carência de medidas urgentes para poder restabelecer os limites de gasto com o pessoal. É muito complicado. Agora, quem está no exercício da função não tem essa competência, presidente? Me parece que sim, não é? Veja só, o que nós estamos colocando aqui é que quando você fala com o presidente, né, ou conversa com conselheiros substitutos, né, que estão fazendo o trabalho junto ao tribunal, e são pessoas do mais alto gabarito, não estou dizendo aqui. Só que, em algum ponto, diz, olha, tem que ser decisão colegiada, né? E por que as decisões não acontecem? Nós temos medidas que têm que ser tomadas urgentemente e elas não são tomadas. Eu estou dizendo aqui, ó, veja só, o segundo quadrimestre do ano passado, o comprometimento de gasto com o pessoal era de 1,05% da receita corrente líquida. No terceiro quadrimestre de 2018 foi para 1,26%, o limite é 1,23%. No primeiro quadrimestre desse ano foi para 1,31%. Ou seja, sistematicamente ela tem aumentado. Hoje, o atual cenário, com o afastamento dos conselheiros, como que fica essa eleição? Só pode ser presidente conselheiro efetivo, porque o regimento diz isso. Ele diz que a eleição é dentre conselheiros. E hoje só tem 2? Só tem 2. Os outros são auditores, substituto de conselheiros, que está em substituição. A Constituição garante que, quando em substituição, tem os mesmos direitos e garantias. Só que o regimento, ele fala a eleição dentre conselheiros, e eles são auditores substitutos. E por isso, eu não vejo a possibilidade. Se modificar o regimento, se modificar a legislação, talvez essa possibilidade exista. Mas hoje eu não vejo essa possibilidade. Presidente, o senhor falou aí que o Tribunal de Contas está gastando bastante, pelo menos gastando mais do que gastava antes. Mais do que o permitido. Hoje, mais do que o permitido. Hoje, tem 2 conselheiros titulares e 5 substitutos. A culpa disso é dos conselheiros substitutos? Não faria essa afirmação jamais. Eu acho que... Mas não é isso que o senhor sugeriu, não? Não, de jeito nenhum. Eu acho que uma coisa, precisa ser tomado medidas, e essas medidas são colegiadas. Eu acho que o colégio está devendo uma resposta à sociedade. Até aqui, pelas informações que o senhor obteve, não existem provas contra os conselheiros afastados. Os sindicatos que o senhor preside defende a volta dos conselheiros titulares que estão afastados? Porque o que o senhor disse aí é a mesma coisa que a defesa deles tem dito. Se houver culpa, que puna exemplarmente. Se não houver provas de culpa, o retorno é inevitável e precisa ser feito. Tem que se fazer justiça. Justiça tardia não é justiça. Se ele for inocente, você está penalizando antecipadamente. Se for culpado, pode até prescrever isso aí sem julgamento de mérito. Então, essa foi a entrevista falando aí da questão do TCE, né, Lúcio, professor? Aí o presidente do sindicato levanta, estamos próximo a uma eleição e só tem 2 conselheiros efetivos. E aí tem uma posição, nós já comentamos isso aqui, uma informação de que pode ter uma decisão lá do Superior Tribunal de Justiça, ainda este mês, sobre os 5 conselheiros que foram afastados por decisão do Supremo Tribunal Federal, do ministro Luiz Fux. E aí, essa discussão aí sobre a próxima eleição lá do Tribunal de Contas do Estado, da diretoria, né? Especialmente aí do presidente, do vice-presidente do Tribunal de Contas aqui do Estado. Hoje o presidente é Campos Neto, só tem mais um conselheiro titular, que é o conselheiro Guilherme Maluf. E aí não se sabe se os outros conselheiros vão voltar, até porque é a justiça que tem que decidir isso.
né? E aí o que está sendo colocado, que foi colocado inclusive pelo presidente do sindicato lá do Tribunal de Contas, é de que os conselheiros substitutos, na realidade, nem conselheiros substitutos seriam, não é isso? Eles são auditores. Esse foi o concurso que eles prestaram e estão no exercício do cargo de conselheiro do Tribunal de Contas e eles não poderiam participar dessa eleição lá para o TCE. Agora, me parece, professor, que o sindicato aí está com uma preocupação grande, né, com essa eleição, não está? O senhor tem essa impressão também? Pois é, ele falou o negócio dos gastos, né? E os gastos não poderiam ser viabilizados por conta de uma eleição. O que é que uma coisa interfere na outra? Nenhuma, né? Nenhuma. Se há um orçamento e o orçamento independe de uma eleição, não tem sentido nenhum, não tem razão nenhuma da preocupação com a eleição. De que compromete o planejamento lá do Tribunal de Contas? Mas como é que pode comprometer? Ele fala que seria a troca, né? Depois se, por exemplo, a Justiça decidir que esses conselheiros têm que voltar, e aí os substitutos? Não, os substitutos, eles voltam a ser substitutos. Ele fala no caso da eleição, mas ficou claro aí a preferência. Eles voltam a ser substitutos, né? Eu estou dizendo o seguinte, me parece aí uma preocupação exagerada com a eleição lá do Tribunal de Contas do Estado para escolher quem será o próximo presidente. É claro que, se os conselheiros afastados voltarem, a eleição será uma. Se eles não voltarem, será outra. E aí o seguinte, os conselheiros substitutos podem ter a certeza, vão brigar sim para participar dessa eleição, para ter direito a voto. Que eles vão brigar por isso, não tenham dúvidas, eles vão brigar sim. Lúcio, vamos para o seu destaque? Vamos lá então, Nayara. O meu destaque aí é para falar aí sobre a verba indenizatória dos deputados, que começou a ser cortada lá na Assembleia Legislativa, como tinha sido anunciado na semana passada pelo deputado Eduardo Botelho, que é o presidente lá da Assembleia. Na sessão plenária de ontem, foi anunciado que, por falta de justificativa, o deputado Chuchu Dalmolin teria lá o salário dele cortado, né, um corte no ponto, e aí... Pois não. Não, por favor. É o salário ou a verba? Não. São as duas coisas. Eu vou responder o que você me falou. Não vou responder agora, né? Vou responder agora pela sua ansiedade. Ele vai ter um corte lá, ó, conforme determinação de Eduardo Botelho, terá R$ 830 descontados do seu salário, dos cerca de 25 mil que ganha por mês. O deputado Chuchu Dalmolin também deverá sofrer cortes em sua verba indenizatória de R$ 65 mil, seguindo outra promessa feita pelo presidente da Casa. Mas a promessa aí, o compromisso, era de cortar a verba indenizatória inteira. Não foi essa a promessa? Foi. Não foi esse o compromisso assumido? E aí o seguinte, aí Chuchu Dalmolin não gostou nada disso. Não gostou nada disso. E o seguinte, o corte foi porque a justificativa que ele deu para a ausência não teria sido aceita pela mesa diretora, pelo deputado Eduardo Botelho. E aí ele diz o seguinte, que foi usado como isca e está cobrando que o salário dos colegas também seja cortado. Aí ele disse o seguinte, olha, minha justificativa foi lida e não foi aceita. Concordo com o corte, mas temos que ter regras. Não pode ser conforme o vento. Aí ele coloca que, olha, na semana passada vários deputados não estiveram aqui e não votou nada. Aí essa semana represou as pautas e estão usando o deputado Chuchu Dalmolin como uma isca. Só que o seguinte, o compromisso que foi feito era para ter o mutirão a partir dessa semana, não é isso? E aí foi feita a cobrança porque o problema de falta de quórum lá não é a primeira vez que ocorre lá na Assembleia.
E aí o deputado Chuchu do Amorim continua dizendo o seguinte: aqui as regras são aceitas conforme os interesses e isso não é justo. Eu já tinha uma agenda, eu não posso viver do que eles querem para hoje. Mas aí o que se pergunta é o seguinte: e as sessões plenárias da Assembleia Legislativa? Para votar, para discutir matérias, projetos importantes para Mato Grosso. Elas têm que se submeter à agenda pessoal dos deputados estaduais. O deputado Chuchu do Amorim diz até o seguinte: tenho a minha própria programação de trabalho. Ele argumentou para se defender porque teve o ponto cortado. Aí ele coloca: eu tinha uma agenda programada, eu não posso viver do que eles querem aqui para hoje. Nós temos 24 deputados. O que nós temos que ter aqui é quórum. Mas é exatamente isso. É por isso que não foi aceita a justificativa dele, porque se a justificativa ela não procede, não é? Segundo o entendimento, porque o deputado Eduardo Botelho falou: vou aceitar 2 atestados. Tudo bem que foi brincando, mas tem que ser uma justificativa séria. Ele falou: olha, aceito atestado médico e atestado de óbito. Né? E aí o deputado Chuchu do Amorim diz o seguinte: estão fazendo isso comigo porque eu sou do interior, então quer dizer que eu não posso mais atender as regiões onde eu preciso atender? Questionou o deputado. Ele pode atender a todos os compromissos, os eleitores dele, as lideranças dos municípios que ele representa. Ele pode fazer tudo isso. Ele só não pode se esquecer que ele precisa, ele e os outros deputados, todos os outros, não podem se esquecer que eles precisam estar presentes nas sessões plenárias, principalmente nas sessões deliberativas. Eles não podem comparecer quando eles não tiverem compromisso. Eles têm que se agendar dentro do compromisso que eles têm lá na Assembleia Legislativa, nas sessões plenárias. Não adianta vir com essa conversa fiada dizendo o seguinte: olha, eu tenho a minha própria programação de trabalho. Não pode. Porque aí é o seguinte: a mesa diretora da Assembleia vai ter que correr gabinete por gabinete para ver a agenda dos deputados, para saber quando é que pode marcar a sessão plenária. E aí, vai achar ruim do corte do ponto, que vai cortar lá R$ 830 de salário? Vai achar ruim do corte da verba indenizatória? Por que é que não compareceu à sessão? Por que é que não compareceu à sessão? Já que a justificativa dele não foi aceita. Não foi aceita. Esse aqui é um problema antigo, não é agora que começou isso. E a gente falava aqui, mais no início do programa, que teve uma outra reunião lá no Palácio, com os deputados da base governista, e lá não deve ter tido problema de quórum, não é? Porque lá, entre vários assuntos que eles iam discutir, tinha um que era das emendas parlamentares, que interessam e muito, aos 24 deputados lá da Assembleia Legislativa, porque cada deputado tem direito a 6 milhões de reais das suas emendas. Ao todo, são quase 150 milhões de reais por ano. Mas aí é difícil comparecer na sessão plenária, não é? É mais fácil brigar pelas emendas. É mais fácil o seguinte: não mexerem com o salário de 25 mil, não mexerem com a verba indenizatória de 65 mil reais. E aí, não comparecer à sessão plenária é não dar bola para os problemas que Mato Grosso precisa resolver. Eles querem o quê? Eles querem olhar para o próprio umbigo, defender os próprios interesses. E aquilo que interessa à sociedade: olha, quando eu não tiver uma programação de trabalho, quando eu não tiver um compromisso particular, eu compareço aqui para resolver o problema coletivo, o problema de Mato Grosso. Aí nós vamos discutir o Estado. Mas se eu tiver um compromisso meu particular, olha, por favor, não me incomoda.
Vamos para mais um intervalo. Na volta a gente continua com a notícia de frente. Não saia daí. Voltamos com a notícia de frente desta quinta-feira e olha só, convocada a secretária de Meio Ambiente de Mato Grosso prestou informações na Assembleia Legislativa sobre as queimadas. O repórter Luiz Vieira tem as informações. O decreto de estado de emergência foi assinado pelo governador Mauro Mendes nesta terça-feira, dia 10 de setembro. Com isso, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso aprovou em sessão ordinária na manhã desta quarta-feira o requerimento de autoria do deputado estadual Wilson Santos, que convocou a secretária de Estado de Meio Ambiente, Maureen Lazzaretti, para prestar informações a respeito das queimadas aqui no estado. Além da secretária, os parlamentares também estiveram presentes nesta reunião, também com a presença do presidente da Casa de Leis. Nós vamos discutir isso com a secretária, ela veio explicar especificamente isso, discutir também essa questão dos CAR, porque está muito complicado e muito morosa a situação dentro da SEMA. Então essa é só a discussão que nós vamos ter hoje com a secretária do Meio Ambiente. Ela vem falar especificamente sobre esse decreto das queimadas e sobre o CAR que está enrolado, que são as liberações aí para os produtores. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o Brasil registrou no período de janeiro até 19 de agosto deste ano um aumento de 83% das queimadas em relação ao mesmo período de 2018. Já foram registrados mais de 72 mil focos de incêndio. Mato Grosso lidera o ranking de queimadas na região da Amazônia, com mais de 14 mil focos acumulados até o momento, de acordo com o levantamento feito pelo INPE. E de acordo com o presidente da Assembleia, Eduardo Botelho, toda esta situação já traz problemas para o Brasil em acordos comerciais internacionais. Por isso que ele está fazendo esse decreto, está pedindo empenho de todos aí, porque pode sim prejudicar. Nós estamos aí no momento, houve abertura agora, por exemplo, a China credenciando mais frigoríficos aqui, foi mais 8 de Mato Grosso frigoríficos que foram credenciados para exportação. Então, se persistir isso, pode prejudicar sim o consumo de produtos e quem mais vai ser prejudicado é Mato Grosso. Isso ele disse e pediu que todos trabalhem no sentido de melhorar isso. Nas últimas semanas, o incêndio de grandes proporções que atinge a floresta amazônica colocou a região no centro das atenções e dos debates mundiais. A Amazônia possui a maior biodiversidade de todo o planeta e também a maior bacia hidrográfica do mundo. O presidente Jair Bolsonaro autorizou no dia 23 o emprego de militares em uma operação de garantia da lei e da ordem para combater as queimadas na região da floresta. E aqui no estado, este debate continua após o decreto assinado pelo governador do estado. Agora a busca é por medidas que auxiliem neste combate e com isso a Assembleia tem esta posição de unir forças a esta ação, também com a colaboração do prefeito Emanuel Pinheiro, que já anunciou que também irá assinar o decreto de emergência nesta quinta-feira. Com imagens de Evaldo Santos e apoio técnico de Elton Júnior, Luiz Vieira para a Notícia de Frente. Pois é, o decreto, então, que o governo já tinha anunciado durante a semana, que realmente não tem jeito, Mato Grosso precisa da ajuda aí do governo federal para o combate dessas queimadas. E durante toda essa semana, a gente conversava ali no programa Tribuna da Rádio Vila Real com tanto o Corpo de Bombeiros, que são responsáveis pelos incêndios florestais, quanto o Corpo de Bombeiros aqui da área urbana. E olha, gente, é muito foco de incêndio e a maioria a causa é criminosa. São pessoas que colocam fogo, inclusive, Lúcio, professor, o motoqueiro foi flagrado, ele mais um outro, jogando querosene, andando com a moto, jogando querosene e ateando fogo aí na área rural. Em Mato Grosso, se não me falha a memória, está em primeiro lugar nos focos de queimada neste ano. E a preocupação do governo, do governador Mauro Mendes, tem muito a ver
Porque, veja, o novo empréstimo, entre aspas, Lúcio, o novo empréstimo recomenda entre aspas, né? Na verdade, cobra e exige a preservação do meio ambiente. Quer dizer, a economia sustentável. Então é preciso que nós tenhamos um pouco mais de cuidado no meio ambiente, até para garantir o espaço que conquistou no mercado internacional. Olha, eu quero só trazer aqui rapidamente essa notícia que vem do GD, do portal Gazeta Digital. Delegada volta a atuar no caso da Grampolândia Pantaneira. A delegada Ana Cristina Feldner assumiu nesta quarta-feira as investigações dos grampos ilegais praticados no governo passado, que ficou conhecido como Grampolândia Pantaneira. A portaria de nomeação de designação da delegada para apurar o caso foi assinada ontem pelo delegado-geral Mário Dermeval. Ela assumirá o posto de coordenadora das investigações. Ela havia deixado o caso quando ele passou a ser investigado pelo Superior Tribunal de Justiça, já que o então governador Pedro Taques pediu para ser investigado no caso. Com a derrota de Taques, ele perdeu o foro privilegiado e as investigações voltam a ser conduzidas pela Polícia Judiciária de Mato Grosso. Estava existindo, né, uma queda de braço mas muito grande dentro da Polícia Civil, né? Um grupo queria a volta da delegada Ana Cristina Feldner e o outro grupo não queria. E aí precisa ver agora como é que vão se dar as investigações daqui para frente. Vamos esperar aí que não se transforme numa espécie assim de cabo de guerra, né? Um puxando para um lado e o outro puxando para o outro, de acordo com as conveniências que não devem existir nesse caso, né? Quer dizer, por exemplo, quem deve ter ficado assim extremamente satisfeito com a volta de Ana Cristina Feldner foi o desembargador, né? Orlando Perry. Ele deve estar satisfeito com a volta de Ana Cristina Feldner. Se ele está satisfeito, tem gente aí que deve ter ficado insatisfeita. Por exemplo, lá no Ministério Público deve ter gente insatisfeita, não é isso? Porque tinha aí um embate entre a posição do desembargador Orlando Perry e a posição de alguns membros lá do Ministério Público, né? Quer dizer, as polêmicas aí da Grampolândia Pantaneira parece que ainda não terminaram. Até porque dentro da Polícia Civil existia sim essa divisão antes desse anúncio aqui de que a delegada Ana Cristina Feldner volta para as investigações dos grampos ilegais. E o seguinte, ela volta para lá e nós continuamos aguardando o destino das placas Witron, é isso? É isso. Que teriam sido usadas para fazer, as gravações aí telefônicas ilegais e ninguém sabe até agora onde é que foram parar essas placas. E nem o recibo, né, Lúcio? O recibo também não apareceu. Falaram aí que o secretário de Segurança, Alexandre Bustamante, ia prestar um depoimento, ia prestar esclarecimentos para o Ministério Público, mas até agora ninguém sabe se ele prestou esclarecimentos, se não prestou, tudo assim, sem muitas informações sobre esse assunto, mas estão devendo explicações para a sociedade. Professor, vamos para o seu destaque. Nayara, Lúcio e amigo telespectador, no dia 10 deste mês, o secretário adjunto da Receita Federal, ao fazer a sua palestra, ele já anunciou uma nova CPMF. Aliás, por anunciar a nova CPMF, ontem, amigo telespectador, o secretário da Receita Federal, o Cintra, foi exonerado do cargo, foi demitido do cargo. Mas essa nova CPMF, ou ITF, Imposto sobre Transação Financeira,
como o governo quer chamar, está dentro de uma proposta de reforma tributária. Veja, lá na Câmara Federal, no Senado, já existem 2 propostas de reforma tributária. E agora o governo vai apresentar a sua reforma tributária e há um tripé, ou 3 braços. De um lado, você tem mudanças no imposto de renda. Do outro, você tem a junção de diferentes impostos federais em um único tributo. E, por fim, está exatamente a criação do imposto sobre pagamentos. Por falar em imposto sobre pagamentos, já sabe qual é o índice percentual que deve ser cobrado. Por exemplo, saques e depósitos em dinheiro serão taxados com a alíquota inicial de 0,4%. Ao passo que pagamentos em débito ou no crédito, a alíquota seria de 0,2%. Portanto, já existem esses índices percentuais e é muito, mas muito parecido, Nayara, com a antiga CPMF criada lá em 1994 e que no começo, Lúcio, era cobrado 0,2%. E aí foi aumentando e chegou no final, em 2007, em 0,38%. Um imposto que deveria, a arrecadação dele ser destinada à saúde, foi distribuída também para outras áreas, por exemplo, no combate à pobreza, para a previdência. E aí que está o grande descontentamento do conjunto da sociedade. Porque o imposto que foi criado de forma provisória, foram renovando, até 2007, quando foi de fato extinta essa chamada CPMF. E foram mais de 230 bilhões de reais a arrecadação. Então, foi acumulando ao longo desse período o descontentamento. Por que eu estou mencionando esse descontentamento? Porque há também um descontentamento por parte, inclusive de empresários, Lúcio, inclusive do conjunto da sociedade, um descontentamento de uma nova CPMF. Aliás, o presidente da República, quando era candidato à presidência da República, ele negou que poderia recriar a CPMF. Aliás, durante todo esse período, ele vem negando, embora o setor econômico, a área econômica comandada pelo Paulo Guedes, tem defendido a existência. Aliás, o Cintra, que foi exonerado, era um dos seus maiores defensores para a criação. E aí é preciso observar, dentro do Congresso também há uma certa resistência. O presidente da Câmara Federal já disse que é muito difícil a aprovação dessa CPMF dentro da Câmara. O presidente do Senado já alertou que o voto dele, a CPMF ou ITF, não terá. Portanto, tem uma série de restrições, uma série de resistência. Dentro do Centrão, a imensa maioria dos partidos que formam o Centrão também é contra essa ITF. E, além disso, o governador do Distrito Federal já disse com todas as letras, também é contra a proposta. Por falar nisso, contra a proposta, a Frente Nacional dos Prefeitos afirma que a nova CPMF prejudica os mais pobres. Grande parte dos empresários é contra a CPMF porque ele fica longe da sonegação fiscal nesse meio campo todo. Mas é bom a gente lembrar que durante a CPMF antiga, Nayara, os cheques que eram emitidos, ele ficava movimentando por um bom tempo antes de ser cobrado, para não cobrar a taxa correspondente aos cheques. Qual é o instrumento que deve ser utilizado por algumas pessoas para correr longe desse imposto, pelo menos um período longe desse imposto? Será que vai colocar o dinheiro no colchão? É difícil, né? Trabalhar com dinheiro no colchão e não vai ter que no ser, banco. Né?
E eu quero destacar aqui, se tiver como colocar na tela, o Twitter do presidente Jair Bolsonaro. Ele tweetou ontem, né, logo após aí a notícia de exoneração, a gente tem um print, tentativa de recriar CPMF derruba chefe da Receita. Paulo Guedes exonerou a pedido o chefe da Receita Federal por divergências no projeto da reforma tributária. A recriação da CPMF ou o aumento da carga tributária estão fora da reforma tributária por determinação do presidente. Agora, o que é interessante aí, não é, professor, é o seguinte: o secretário da Receita Federal tirou da cabeça dele, assim como num passe de mágica, que iria ser criado um novo imposto, o ITF, recriando aí a antiga CPMF, sem nenhuma autorização das autoridades econômicas do governo, sem que o ministro Paulo Guedes da Economia concordasse com isso. Conversa fiada, conversa fiada. Estava em gestação, sim, estava em gestação a criação desse novo imposto. O problema que o secretário da Receita Federal, Marcos Sintra, já demitido, o problema foi ele ter colocado isso com todas as letras numa palestra para empresários, que foi lá em São Paulo, não foi? Foi em São Paulo. É isso? Esse foi o erro dele, ou seja, ele se antecipou. O vice não falou era o isso. momento, era algo assim para ir, O adjunto, né? Não, o vice falou isso. Hamilton Mourão disse exatamente isso que você está falando. Bolsonaro demitiu Sintra porque a discussão sobre a CPMF se tornou pública demais. Quer dizer, era para ficar no escondidinho, né? Entendeu? Por enquanto era para ficar no escurinho, não era para trazer o assunto assim à luz do dia. E só uma observação, professor, que o senhor colocou aí, por enquanto está abortada, né? A criação aí da nova CPMF. Mas, por exemplo, aquele percentual lá de 0,4% maior do que existiu lá na CPMF, não é isso? Que era 0,38%, portanto, menos do que 0,4%, né? E em cima dos saques, não é isso? Exatamente. E aí é o seguinte, no saques. Débito e no crédito, 0,2%, a metade. A metade. Pois é. Sabe onde é que ia impactar mais o 0,4% nos saques? Sabe onde? Os aposentados. Nos aposentados, que recebe lá um salário e meio, a geralmente não primeira tem um coisa que ele cartão de faz débito. é ir lá para sacar o dinheiro. Isso. E, além dos aposentados, naqueles trabalhadores assalariados que ganham menos, que ganham de 1 a 2 salários. Saiu lá o pagamento, ele vai lá, saca o dinheiro dele para pagar as continhas dele. Na verdade, a classe média usa muito o débito e crédito. As pessoas, como disse o Lúcio, principalmente mais velhas, elas optam por ter o dinheiro vivo ali, mesmo que traga mais insegurança, que possa ser assaltado, é uma questão de cultura. Olha, nem todo mundo usa a modalidade de crédito e débito. Pois é, Então, o impacto ia ser muito grande para quem mais precisa. E aí a Frente Nacional de Prefeitos está coberta de razão, quando o maior prejudicado aí seria exatamente os mais pobres. Então é o seguinte, nós devemos render as homenagens ao secretário demitido da Receita Federal, Marcos Sintra, porque graças a ele, pelo menos por enquanto, não teremos aí a recriação da CPMF. Se ele fica caladinho, como estavam querendo, né? Não é isso? O processo de recriação da CPMF iria continuar escondidinho da sociedade, né? Na moita, para chegar lá depois e colocar isso na mesa. E agora é bem difícil que volte aí essa discussão, que tenha um outro tributo, até porque vai ficar muito feio se voltar essa discussão. Vai demitir mais alguém? Não tem mais quem demitir. Lúcio, professor, muito obrigada. Bom dia. Bom dia. Bom dia, você fica agora com o Antônio Carlos Silva e o Jornal da Manhã. Uma ótima quinta.